Boa tarde, pessoal. Salve. Meu nome é Jordânia Marçal. Hoje nós estamos indo para a nossa terceira e última videoaula. Na primeira aula a gente falou um pouco sobre o movimento barroco em Mariana, como aconteceu, como era o movimento, como ele se intitulou como primeira expressão de arte genuinamente brasileira. Na segunda aula a gente falou um pouco sobre o movimento hip hop, suas origens nos Estados Unidos, quais eram as ideias do movimento, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Batalha das Gerais, que é a batalha de MCs que acontece na nossa cidade, que atua dentro do movimento hip hop, é uma batalha de rappers, e como que a gente tenta reproduzir, né, de maneira mais fiel possível, os princípios da cultura hip hop nesse movimento e quais os caminhos que a gente tem para isso, né, que a gente toma para isso. A batalha ela surgiu em Mariana, né, em 2014. Durante esse tempo passou uma galera pela batalha, uma galera ainda está lá. Camila, Dogdu, DJ Japa, Jonga, Vinícius, Pedro, João, Daniel, Tamira, Jordânia, os meninos do audiovisual. Então é uma galera que estava por trás disso fazendo acontecer, mas mais importante que essa galera eram os MCs que iam lá, que batalhavam, e a galera que ia e ajudou o movimento a crescer, a tomar a proporção e a importância que ele tem hoje na nossa cidade, né? Na trajetória da batalha, como é comum de movimentos de origem periférica, ela passou por alguns preconceitos na cidade, passou por algumas reclamações até que a gente conseguiu se instaurar, se comunicar com a Secretaria de Cultura, se comunicar com a Prefeitura, conseguir estabelecer isso de uma melhor forma e também mostrar que as nossas ideias elas eram embasadas, vinham de um movimento, e que aquilo é de fato importante para a nossa cidade, essa cultura está acontecendo. E assim, os pilares do hip hop são seus elementos, né? E é muito comum, desde o início da cultura do hip hop, pelo menos do Brasil, as juventudes que são da periferia tomarem os centros. Em Mariana a gente tem uma questão muito específica nesse sentido, que é a ideia de que todo esse centro ele foi construído por mão de obras escravizadas. E que, assim como grande parte do Brasil, as pessoas negras estão na periferia. As periferias são compostas, em maioria, por pessoas negras. Então, essas pessoas estão nessas periferias, mas muitas vezes não acessam esse centro. Então, a partir do momento que a gente coloca um movimento dessa proporção, que tem todo essa construção a partir de um movimento também de luta por direitos, né? Porque o hip hop ele é composto por esses 4 elementos artísticos, que é o break, o grafite, o DJ e o MC, e também pelo 5º elemento, né? Que é o conhecimento. Então é muito importante as ideias que são dadas nesse movimento, a oportunidade desses jovens de estarem falando as suas questões, estarem expondo sua cultura. Então é muito importante que esse tipo de movimento aconteça no centro e a gente consegue fazer isso na nossa cidade. Trazer essas juventudes que estão mais centrais e também trazer as juventudes das periferias da cidade, né? Que são os bairros mais distantes. Então esse é um primeiro ponto, o sentido de pertencimento com esse centro, né? Que é tão necessário dado esse contexto histórico de que grande parte da cidade foi construída por mãos negras, grande parte desse conceito que se tem da construção também, da construção barroca, veio de mãos negras, como que tinham artistas, artesãos trabalhando na construção dessa cidade. Então, como essa cidade também é dessas pessoas, pertence a essas pessoas. Essa circulação dessas pessoas no centro, ela se torna muito importante. Para além disso, a gente tem ali, a partir do momento que os MCs vão e mostram seus trabalhos, vão e apresentam seus trabalhos, vão e batalham, eles vão se crescendo enquanto artistas, eles vão se desenvolvendo em questões profissionais,
de ouvir um beat, de conseguir pegar melhor um tempo, de fazer uma rima, de pegar um tom, de mudar um flow, que é a levada daquilo que está sendo dito, né? Então, como que nesse processo de estar batalhando, de estar lá indo apresentar seus trabalhos, os MCs acabam por se profissionalizar no sentido da música, e como as ideias que são dadas ali também são importantes, de dizer as questões educativas a gente pede para manter o local sempre limpo, para a gente poder manter o nosso espaço, né? Que é muito importante para a gente estar sempre acontecendo. E ali a gente tem várias histórias, né, de pessoas que se profissionalizaram e hoje estão trabalhando com hip hop, e grande parte da própria formação do coletivo trabalha com alguma espécie de produção ou algum tipo de arte, e a galera que já passou pelo coletivo e saiu seguem trabalhando nesses segmentos, né, e vem se destacando nesse sentido. Então, assim, como que a partir desse movimento a gente consegue profissionalizar pessoas, a gente consegue educar as pessoas em um sentido de que as composições do hip hop, elas têm também esse compromisso, ainda que o rap ele seja mais descontraído, ele também fala de uma realidade da periferia, então nesse sentido aquilo acaba produzindo representações, né? Um menino mais novo vai ali no movimento, vê aquilo acontecendo, quer fazer também. Então, nesse sentido, de estar disseminando a arte, de estar solidificando uma cultura, de estar comunicando com esses jovens e, sobretudo, estar vendo esses jovens crescerem enquanto músicos, vendo esses jovens crescerem enquanto profissionais, tem muito a ver com o nosso ideal mesmo para isso, né? Com o tempo a gente também foi se profissionalizando, né? Foi fazendo essas negociações, foi entendendo a importância do nosso movimento e como ele ia crescendo e se tornando importante e referência para a cidade, como era importante uma jovem ir ali se sentir representada em alguma coisa que estava sendo dita, ou até numa imagem estética, que também é uma identidade muito forte do hip hop, né? O hip hop, vários rappers foram responsáveis por lançar grandes tendências, várias pessoas dessa música da periferia negra foram dos Estados Unidos no primeiro momento e depois do Brasil, foram responsáveis por lançar estilos estéticos mesmo, que fossem identitários, que fossem original desse movimento. Então, sobretudo, o hip hop também tem essa coisa de ter um modelo estético, de ter um estilo estético, de reconhecimento mesmo. E a gente foi construindo, foi se profissionalizando nesse movimento, foi fechando parcerias, fizemos grandes eventos na cidade em parceria com a prefeitura, fizemos grandes eventos na cidade em parceria com a Secretaria de Cultura, participamos de diversos festivais na cidade, e assim a gente foi se solidificando enquanto esse movimento na cidade, e é muito legal ver como que a cultura acontecendo, ela naturalmente ela cumpre aquilo que ela se propôs a fazer, né? Assim como quando nós passamos pelo Barroco, que nós vimos como aquilo se tornou o primeiro movimento brasileiro, porque a identidade daquele espaço foi colocada naquele lugar, a gente também vê isso no rap, como ela acontece por si só, e as identidades elas acabam sendo colocadas nessas composições e nessas vivências também. Então é muito legal essa coisa nas composições da letra, estar sempre falando de um lugar da cidade, estar sempre falando de um acontecimento. Os rappers se conhecem, então eles fazem músicas entre si. Então como que essa comunicação ela acontece? Como a história da nossa cidade também está sendo contada nessas composições, como a história desses jovens também não estão sendo contadas nessas composições. Então assim, a gente tem uma série de registros fotográficos, de vídeos, de todos esses momentos, de todas essas negociações que a gente passou por elas, e a gente vê um movimento tomando um lugar de maturidade e o hip hop fazendo o que ele se propõe a fazer, assim,
dentro da realidade da nossa cidade. E a ideia é cada dia crescer mais com isso, né? Ver as pessoas se profissionalizando no que elas se propõem a fazer naquele espaço. A gente tem os meninos do audiovisual, que é uma galera muito boa, que a gente acompanhou também o crescimento deles em todo esse processo. Então, assim, nesse espaço a arte acontece de todas as formas, a cultura acontece de todas as formas, e o próprio tamanho que o movimento que a gente conseguiu tomar proporcionalmente, e como a gente conseguiu alcançar essas pessoas e como a gente vê esse movimento acontecendo, é gratificante, né? Muito legal poder deixar isso para a história, ver isso acontecendo na nossa cidade, ver quanto talento sai daqui, quantas pessoas que a gente viu se tornando melhor a cada dia, se tornando maiores artistas, se tornando maiores pessoas. E eu espero muito que a pandemia acabe logo para a gente poder voltar para o nosso movimento. Se você ainda não conhece a Batalha das Gerais, vai um dia participar. Eu acho que é importante a gente dizer que, embora seja um evento voltado para a música, para a batalha entre os MCs, a gente tem todas essas pessoas desses outros movimentos lá com a gente. Então, a galera do grafite está sempre colando, a galera do sarau está sempre colando. E a maioria das vezes é o mesmo cara, é a mesma mina que está cantando. Então, assim, a galera do break, da dança de rua, tá colando. Então, assim, a cultura ela tá sempre acontecendo naquele espaço de uma maneira muito, muito grande, muito completa. E até nos nossos eventos, assim, a gente sempre tem uma ideia mesmo de interagir com essa galera, de trazer essa galera. Tem os caras que são b-boys, são DJ, são MC e trampa com grafite também. E tem gente que é DJ, que faz produção e que canta, que trampa na produção também, que faz um audiovisual. Então é muito legal porque ali a gente tem uma cruzada dessas informações, tanto artísticas quanto profissionais. A gente acaba se educando, né? Porque a convivência ela ensina pra gente, então um troca uma experiência de uma coisa ali, outro dá uma ideia de uma coisa aqui. Então a batalha, sobretudo, é um espaço de convivência, de lazer, de entretenimento, mas é muito um espelho da nossa cultura, da cultura hip hop, e do que ela é capaz de proporcionar, mesmo tantos anos depois do seu surgimento, e como ela continua se mantendo viva entre nós, né? E uma cultura que veio dos Estados Unidos e que a gente chega numa cidade que foi a primeira capital de Minas Gerais, e esse movimento está acontecendo de forma tão ativa, tão grandiosa para nós, né? Se você não foi na Batalha das Gerais, quando acabar essa pandemia, que estivermos todos vacinados e pudermos ir para a rua, estaremos lá de novo. Vai conhecer a gente, vai conhecer também as artes barrocas da cidade, entendendo dessa vez que tudo tem uma perspectiva, tudo tem uma história por trás. E é sempre importante a gente ouvir várias vozes contando essa história, porque a história contada por uma pessoa só, ela é sempre um pouco arriscada. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de aula. Meu nome é Jordânia Marçal, foi ótimo passar essas 3 aulas com vocês e valeu, vai conhecer a gente.